Irmãos, bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que venho falar um pouquinho da palavra do Senhor aqui a vocês, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, né? Ele já nos abençoou com um novo dia, o dia já raiou para nós e nós hoje temos essa maravilhosa oportunidade, né? Pela graça que Ele nos concede de mais uma vez podermos nos levantar da nossa cama com saúde, e isso já é um motivo de nós darmos muitas glórias a Ele, né? Pela sua bondade para conosco, pela sua longanimidade, e essa é a causa de que até agora nós não termos sido consumidos, porque somos pecadores. Eu, meditando aqui no livro de Daniel, ontem falei do capítulo 1 até o 3, e hoje o livro, no capítulo de Daniel, no capítulo 4, começa por título Nabucodonosor sonha com uma árvore. Então, esse capítulo 4, ele é um testemunho do rei Nabucodonosor, um testemunho de um Deus, de um rei pagão, de um homem que conhecia vários deuses, conhecia porque era o costume deles, né? Eles acreditavam em vários deuses e ali estava diante deles um povo que tinha uma fé firme em um Deus vivo, um Deus criador do céu e da terra, um único Deus soberano, né? E entre os cativos de Judá, né, estava ali homens que não se deixaram levar pelos princípios, pelos costumes pagãos, mas permaneceram firmes na presença do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Esses foram Daniel, né, Misael, Ananias e Azarias. Aqui, nesta parte da história, o rei Nabucodonosor já havia testemunhado o poder de Deus na vida de Misael, Ananias e Azarias, porquanto eles haviam sido lançados na fornalha de fogo ardente, cujos homens que os lançaram morreram, porque ela estava 7 vezes mais aquecida que o normal. Mas o anjo do Senhor cuidou dos seus servos fiéis, que não se prostraram diante de imagens de escultura, certo? E não se curvaram diante daquela grande imagem que Nabucodonosor, na sua ignorância, ergueu, para que fosse adorada por todos. Mas eles não adoraram a estátua, a imagem de ouro enorme que Nabucodonosor fez, e Deus os livrou, Deus os abençoou, e o nome de Deus foi glorificado numa terra estranha, onde eles tiveram que reconhecer a grandeza de Deus. E aqui, no capítulo 4, Deus dá uma advertência para Nabucodonosor através de um sonho, que ele muito se perturbou, né? Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore, que essa árvore chegava até o céu, e debaixo dessa árvore toda a terra dependia dela, e todos os animais e aves se repousavam debaixo dela. E ali foi mandado chamar os adivinhos, né, os intérpretes, os astrólogos, todas aquelas pessoas instruídas ali, né, em toda a ciência dos caldeus, e ninguém podia revelar esse sonho, a revelação desse sonho. Mas Daniel, como diz a palavra, cujo habitava nele o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Para muitos que acham que o Espírito de Deus, o Espírito Santo só se manifestou a partir lá do Pentecostes, a partir
da ressurreição de Cristo, quando Cristo sobe aos céus e promete que enviaria o Consolador, eu digo para você que o Espírito Santo habita na terra, porque se você ler lá em Gênesis, né, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De quem é o Espírito de Deus, senão o Espírito Santo? E qual é o Espírito excelente, como é descrito aqui no livro de Daniel, que habitava em Daniel por sua pureza, por sua obediência, por não se deixar contaminar com as iguarias do reino da Babilônia, senão o Espírito Santo? Ou vocês acham que o Espírito Santo habita em pessoas descontroladas, pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que se dizem cristãs, mas de cristão não tem nada, porque não ama o próximo, mas o odeia, porque trama contra o próximo, porque inveja o próximo, porque quer o que é do outro, que vive só pensando em bens materiais, em trabalho, que não descansa no dia do Senhor. E como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito excelente pode habitar em nós, sendo nós pecadores, sendo nós cheios de transgressões, sendo que muitos não obedecem às leis do Senhor. Irmãos, não se confundam. Então Daniel revela ali o significado do sonho para o rei Nabucodonosor, para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados e se voltar inteiramente para Deus, o Rei e Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela grande árvore, segundo Daniel, era o rei, e o seu poder, o seu reino subiu até os céus, e toda aquela região ali estava sob o seu domínio. Ou seja, todas as pessoas da terra, quase daquele tempo, dependiam daquele rei. E esse rei que teve todo esse reino poderoso e forte e próspero, ele teve tudo isso pela graça de Deus, que o levantou para o juízo dos povos ali, inclusive do povo de Israel, do povo de Judá, certo? E aconteceu que, como essas pessoas não se converteram dos seus maus caminhos, Deus executou os seus juízos pela mão de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor se deixou envaidecer. Ele se orgulhou e achou que ele, e por ele, e para ele eram todas as coisas. Ele sentiu-se tão poderoso como um Deus, né? Então Daniel advertiu para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos, mas ele não o fez. E ao passar de 12 meses, né, ele ali no seu palácio contemplou toda aquela grande cidade e ali ele, ele, ele olhou e se encheu de vaidade e de honra, se envaideceu demais. E o que aconteceu? Cumpriu-se a palavra do Senhor. Naquele momento, o seu coração se tornou como o coração de um animal. Ele perdeu o seu sentido, ele foi transportado para fora do palácio e ali se encontrava junto com os animais e comia capim como um boi. Ele se tornou um animal. E assim somos nós, irmãos, animais, ignorantes, porque não damos crédito à palavra do Senhor que nos adverte dia após dia. As pessoas pregam, Jesus está voltando, mas você acha que ele ainda vai demorar a voltar. As pessoas se apegam, assim como Nabucodonosor, só que Nabucodonosor realmente foi muito grande. Ele foi um grande conquistador, porque Deus o fez prosperar e lhe deu autoridade sobre todos aqueles povos ali, né? Porém, olha o que Deus fez com ele. Mas Deus não fez isso, irmãos, para que ele
se arrepender, para o humilhar, não, Deus não faz isso com ninguém, irmãos. E Deus não faz nada antes sem revelar aos seus profetas. Daniel revelou para Deus revelou para o próprio Nabucodonosor. Daniel explicou o sonho para ele e disse: se você não se arrepender, Deus a mão de Deus vai pesar sobre você. Ele não se arrependeu, pelo contrário, ele se orgulhou ainda mais e foi feito como um animal. E isso eu digo para vocês que um animal, por quê? Porque ele era ignorante às coisas de Deus, a palavra de Deus. Deus o avisava, ele viu ali Mesaque, Sadraque e Abednego saírem ilesos da fornalha de fogo. Ele reconheceu o Deus dos céus, mas ele não se converteu. Amém? E Deus fez isso com Nabucodonosor por amor, porque ele nos ama. E hoje ele fala para mim e para você: se converta dos seus maus caminhos, não, para que você não caia em tentação, para que você não caia em desgraça, mas se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa, para que você possa viver em paz, para que você possa ser próspero em tudo que você fizer. Porque se você estiver comigo, se você obedecer aos meus mandamentos, eu te abençoarei grandemente, irmãos. Amém? Então, Nabucodonosor, ao fim de 7 anos, ele recobrou o seu entendimento e engrandeceu o Deus Todo-Poderoso, único e soberano. Amém? Essa palavra está no capítulo 4 do livro de Daniel. E no verso 37 ele disse assim: foi um testemunho que o rei deu, aquele grande rei. Aquela grande árvore foi cortada, porque aquele grande rei foi colocado no lugar dele, como um homem, como um animal, sem entendimento, um animal irracional. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, aquele grande rei, poderoso, engrandeceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi o testemunha do poder de Deus. E ali, naquele povo pagão, no reino de Babilônia, o Senhor dos exércitos foi glorificado, foi exaltado. E Nabucodonosor, irmãos, ele se arrependeu e ele creu no Senhor. Amém? E que sejamos assim como este grande rei, poderoso, grande, forte, que sejamos como ele, que possamos nos arrepender, porque nós nada somos, e o pouco que temos, ou o muito que temos, foi Deus quem nos deu, porque ele nos ama. Passou-se algum tempo, né, irmãos? No capítulo 5 de Daniel, já tem por título a escrita na parede: Belsazar. Aqui fala que é filho de Nabucodonosor, né? Mas pelos estudos ele era neto de Nabucodonosor, certo? E Nabucodonosor, aqui Belsazar, tudo indica que ele era neto de Nabucodonosor porque ele tinha uma rainha. E essa rainha era filha de Nabucodonosor. Então, eu não vou entrar nos méritos do hebraico para o português, não. Eu vou falar apenas do que está na palavra do Senhor, tá bom? Então, Belsazar
ele foi um rei que conheceu tudo toda a história, a trajetória do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este que reconheceu a grandeza de Deus, né? Exaltou ao Deus de Daniel, mas ele não se converteu. E ele fez pior, irmãos. Um dia ele deu um banquete aos 1000 mais importantes do teu reino, as suas mulheres e concubinas. Ele achou que era pouco, ele mandou buscar os utensílios do templo do Deus vivo, que foram trazidos de Judá e estavam guardados, e teve a audácia de beber bebida alcoólica, bebida forte, com os seus 1000, com as suas mulheres e com as suas concubinas, profanando assim a grandeza do Senhor Deus, o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. E naquele mesmo momento uma grande mão apareceu e escreveu algumas palavras, e muito se perturbou Belsazar, e mandou buscar a todos os seus adivinhos, e a história se repete aqui. Ninguém podia revelar o que estava escrito ali naquela parede, e a mãe dele entra, sabendo de tudo que estava acontecendo. A rainha diz: há um homem no reino, foi poderoso, porque nele vive, ele tem o espírito dos deuses, um espírito excelente, porque eles acreditavam, né, irmãos, em vários deuses, e mandaram chamar a Daniel. Mais uma vez, Daniel veio falar, exortar aquele rei. Vamos supor que Belsazar era jovem, mas ele era conhecedor de tudo que havia acontecido com o seu avô, o grande rei Nabucodonosor. E eles mandam chamar Daniel, a quem eles acreditavam que tinha um espírito excelente, né? E Daniel, ele chega. O rei dizia que aquele que revelasse aquela escritura ali da parede seria o terceiro maior no reino. Então a gente entende que havia ali o Belsazar, e havia também o seu pai governando toda a província de Babilônia. E ali, naquele tempo, quem revelasse aquela escritura seria o terceiro maior de Babilônia. E Daniel, ele nem quis as honrarias que o rei tinha, mas ele exortou aquele rei, que ele foi pesado numa balança, e ele estava em falta. E ao contrário de alguns irmãos, que têm a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos, outros alcançam pecados tão grandes. E por quê? A palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Irmãos, pensem comigo. Aí alguns dizem, eu não vou entrar nesses detalhes, mas blasfemar contra o Espírito Santo é o seguinte: é você conhecer a palavra de Deus e não dar créditos a ela. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Este Belsazar conhecia tudo o que Deus havia operado ali no meio do seu povo, no tempo do seu avô. E ele se achou tão importante que ele mandou buscar os utensílios do templo, irmãos, e o profanou. E diz a palavra aqui no capítulo 5 de Daniel, que naquele mesmo dia, Dário, o medo, invadiu a Babilônia e matou Belsazar naquela mesma noite. Irmãos,
É tempo de se arrepender, é tempo de buscar. Amém? Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Deus revelou a Belsazar o que ia acontecer com ele, e o juízo do Senhor caiu sobre ele naquela mesma noite. Nabucodonosor se arrependeu e reconheceu o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Belsazar, ele conhecia, irmãos, mas ele cometeu abominações. Ele não deu importância, conhecendo a palavra do Senhor, ele não deu importância, ele desprezou e abusou do Senhor, profanando os objetos sagrados do templo de Deus. A gente com Deus, nós não podemos brincar com o nosso Deus. Vamos aqui agora para o capítulo 6 de Daniel, na cova dos leões. Dário, veja bem como Deus sempre se mostra, irmãos, onde quer que ele levanta Israel para ser uma nação exemplo. Israel não dá importância, se torna como as outras. Os juízos do Senhor veio sobre Israel. Aqui o povo de Israel, Israel é o povo de Deus. Quem crê em Deus é israelita. Toma parte da descendência de Abraão através de Jesus Cristo. Amém? Só que se nós temos que conhecer a verdade para que nós sejamos libertos. Está em João 8,32. E é através da palavra do Senhor que nós nos santificamos, que nós nos somos purificados dos nossos pecados. Se nós não conhecemos, como podemos, irmãos, fazer? Amém? Como nós podemos fazer a obra do Senhor? A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. Então aqui o povo de Deus estava cativo na Babilônia e Deus sempre se mostrando para aquele povo para que eles pudessem se arrepender da idolatria, para que eles pudessem se arrepender dos seus costumes abomináveis. Era um povo incrédulo, duro de coração, assim como nós também somos. E aqui já, Dário, o medo invadiu a Babilônia. E ele levanta ali 120 administradores para toda aquela província, e sobre esses 120 administradores, ele coloca 3 administradores, 3 governadores, 3 presidentes, para que esses 120 administradores dessem conta para eles. Mas ele já tinha, o rei Dário, já tinha no seu coração colocar Daniel sobre os 3, para vocês verem o que Deus faz para com aqueles que o obedecem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? E então esses homens maus, esses homens que não achavam culpa alguma em Daniel, eles começaram a fazer planos para derrubar Daniel, mas eles não achavam culpa nele, pois ele era justo e fiel. E o que acontece, irmãos? Esses 120, esses 3 administradores, 2, Daniel era um dos 3. Então acontece que tive que fazer uma pausa aqui por conta do barulho, mas já volto aqui com a palavra do Senhor. Então, aqueles homens começaram a fazer planos para destruir, para diminuir Daniel, mas como eles não achavam culpa em Daniel, eles procuraram na lei do seu Deus, do nosso Deus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, um modo para acabar com Daniel, fazendo com que Dário fizesse um decreto para que durante 30 dias eles pudessem somente adorar e fazer petições ao rei Dário, mas em nenhum outro Deus e nenhum outro homem. Porém, Daniel, ao saber do decreto, ele foi para o seu quarto, como era do seu costume. Ele se prostrava 3 vezes ao dia, de frente, com a janela de frente para Jerusalém, e orava ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqueles homens, ao verem isso,
foram contar ao rei que o rei se angustiou muito, mas o decreto dos medos e dos persas o impedia de revogar aquele decreto, e ele foi obrigado a ter que jogar Daniel na cova dos leões. Mas diz a palavra do Senhor que o rei naquele dia até o pôr do sol, ele fez de tudo, irmãos, para livrar Daniel. Mas não podendo, ele durante aquela noite ele jejuou, e nas primeiras horas do dia ele foi cedo até a cova dos leões. E ele cria que o Deus de Daniel, o Deus poderoso, podia livrar Daniel. Ele pergunta a Daniel: seu Deus pôde te livrar? E Daniel diz: vive o Senhor e vive o rei. O Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. E diz a palavra do Senhor, aqui no verso 25, capítulo 6 de Daniel. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E é assim que Deus faz, irmãos, para com aqueles que são fiéis à sua palavra, para aqueles que são fiéis aos seus mandamentos, para aqueles que por inteiro servem a Deus, em espírito e em verdade, em humildade, em humanidade, em empatia, né? Porque toda a lei do Senhor, irmão, os 10 mandamentos do Senhor, eles são para a glória de Deus, e Deus é amor. Se nós praticarmos os 10 mandamentos de Deus, nós praticamos a sua justiça. Amém? Sejamos como Daniel, sejamos como Misael, como Ananias, como Azarias, fiéis ao Senhor em tudo, ainda que pecadores como somos, mas que busquemos ser fiéis, que busquemos praticar a justiça de Deus, andando em seus caminhos, praticando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, que é a verdade, pois Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, nele nós temos o caminho e só nele nós entramos na vida. Esse mundo jaz do maligno, o povo deste mundo está morto em seus pecados. Mas Jesus veio, a luz do mundo veio para brilhar, para que nós pudéssemos hoje termos a oportunidade de nos arrependermos dos maus caminhos e fazer assim a vontade do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, busquemos paz com Deus e paz com os homens, para a nossa salvação, para que possamos entrar na vida eterna com Jesus, desfrutando da nova terra, do novo céu e da nova terra. Fiquem todos com Deus. Essa é a mensagem de hoje, meditação no capítulos 4, 5 e 6 do livro de Daniel, o qual o Senhor demonstrou o seu amor e o seu poder para com todos. Amém? Para que todos pudessem reconhecer que Ele é o único e soberano Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em nome de Jesus que eu termino esta meditação deste dia, dia 13 de setembro, sexta-feira. Amém? Dia de preparação. O sábado vem aí. E que seja mais um sábado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém.